Boa noite, boa noite. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente não vai enrolar não, a gente vai começar diretão, tá? Quando der 10 pessoas, quem quiser entrar já manda solicitação e a gente já começa. Então, quanto mais cedo a gente começar, maior a quantidade de pessoas que pode fazer pergunta. Ronaldo, boa noite, Toca dos Bichos. Boa noite, pessoal, mais uma live junto nosso. Essa é a 11ª live semanal consecutiva. Esperar só mais um pouquinho. Eu já aproveitar esse tempo, eu vou só explicando para vocês como que vai funcionar a live de hoje. Vai ser um pouco diferente. Eu vou responder dúvidas de vocês, né? E quem quiser participar, vai mandar a solicitação, vai entrar aqui ao vivo comigo. Eu só peço para quem for entrar usar um foninho desse aqui para poder me ouvir e falar com um som bacana ao mesmo tempo a galera e perguntar. E aí você pode perguntar o que você quiser, mas vamos evitar alguma pergunta que abrange um tempo assim exacerbado, como por exemplo, qual o tratamento de insuficiência renal? Porque isso a gente fala, a gente precisa de várias lives para poder falar de tudo isso, certo? Então tá liberado, quem quiser manda a solicitação, já deu mais de 10 pessoas que já vai entrar ao vivo aqui com a gente. Lembrando que o seguinte, essa live infelizmente não vai pro ar, porque envolve a imagem de várias outras pessoas que vão participar. Então é só quem tiver interesse já manda a solicitação que eu já vou colocar ao vivo aqui com a gente. Lembrando que hoje vai ser uma live só de responder dúvida de vocês. E pessoal, quem tiver uma dúvida é só mandar uma solicitação para entrar na live, tá? Ou então se tiver muita vergonha e quiser perguntar por aqui. Pessoal que está entrando, só para lembrar que hoje vai ser uma live só de responder dúvida de vocês, tá bom? Eu tô só esperando aí a primeira pessoa que quiser participar aqui. O som tá bacana, pessoal? Se tiver o som tiver bacana, vocês mandam um ok aí. Beleza. Vamos lá, pessoal. Hoje é responder dúvida de vocês. Hoje eu tô à disposição. Beleza. Vamos ver, já fazer assim, vamos responder essa pergunta. Quais as doenças que mais acometem felinos? Cara, isso vai depender muito da região que você tá, o que é mais endêmico onde você tá. Por exemplo, na minha rotina não tem como. Aqui, FIV e FeLV é uma coisa que você vai atender sempre, você sempre tem que estar preparado para lidar com um paciente FeLV positivo. A gente aqui na América do Sul, a gente é endêmico para FeLV, pessoal, a gente é muito endêmico para FeLV, entendeu? Então você tem que sim, ter muita habilidade de saber diagnosticar e tratar esses pacientes com FeLV, certinho? Eu vou responder, o Trista aqui pediu para entrar, galera. Aqui com ele porque a gente tinha combinado que ia ser um pessoal que ia participar ao vivo, né? Então só enquanto ele entra, termina de continuar respondendo assim. Obstrução a gente atende muito, emergências em geral. Aí, vamos começar. Boa noite. Boa noite. E galera, tá tudo certo o áudio aí? Beleza, Trista, vamos lá, cara. Boa noite primeiro, bem-vindo aí. E qual que é a sua dúvida?
Cara, primeiramente eu queria saber quais são as suas perspectivas para o mercado de veterinária, da medicina veterinária em si. É, o que você vê nesses anos trabalhando como um gateiro, o que você vê sobre o crescimento do mercado dos felinos no Brasil. E eu gostaria de saber também algumas dicas de iniciação, né, na carreira profissional aí para aquela galera que está saindo da faculdade, assim como eu, né? Não, beleza. Cara, assim, a medicina veterinária, eu formei já, estou com 5 anos de formado. De 5 anos para cá, a coisa mudou muito. Para começar, melhorou muito a medicina veterinária. Quando eu, eu formei, estava formando na faculdade, eu via muita gente ainda anestesiar e castrar com ketamina, midazolam, certo? Ketamina, midazolam e chilazina. Hoje isso é uma coisa praticamente banalizado, né, cara? É banalizado isso. Então, cara, Fazendo engado. quanto mais o tempo está passando, mais as coisas estão melhorando. Hoje em dia, o mercado de felinos, que foi uma coisa que você perguntou, é uma coisa que eu acho que, sim, sinceramente, eu vou bater a real para todo mundo que está aqui. Daqui a uns anos, quem não souber mexer com gato, tá fora do mercado, pessoal. E eu vou falar a verdade para vocês. Antigamente, a gente tinha uma rotina de gato extremamente pequena. Hoje, a nossa rotina, a quantidade de gatos que a gente atende hoje é absurda. A ponte, por exemplo, eu conseguia me manter vivendo só de atendimento de gato. E já são várias e várias pesquisas que já mostram que daqui 10 anos a tendência é que a gente tenha mais gatos domésticos do que cães domésticos. Então, assim, você não tem que ser um especialista em felino. Eu sempre falo isso para todo mundo. E eu já vou responder uma coisa que você perguntou, uma dica para o recém-formado. Eu sempre falo isso para todo mundo. O bom veterinário, cara, é aquele que é muito bom na sua área, mas ele entende um pouco de tudo. Eu não estou falando que você tem que saber de tudo, isso é impossível. Mas, por exemplo, você tem que saber estabilizar um paciente cardiopata até o cardiologista chegar, e então chegar no diagnóstico. Você tem que, por exemplo, saiu um gato da caixinha, você não precisa ser dermatologista, mas você olha, fala que quer ver, suspeita que quer esporotricose, você tem que saber pelo menos orientar aquele proprietário, porque aquilo é contagioso. Então você tem que saber o básico de tudo, mesmo não sendo especialista. Então, a primeira coisa que eu acho, primeiro sobre o mercado de felinos, está crescendo, isso é fato. E, pessoal, quem não souber mexer com gato daqui um tempo, e não é daqui muito tempo, pessoal, está chegando já. A rotina de felinos está aumentando absurdamente. E quem não souber mexer com gato vai estar fora do mercado. Se não tiver fora do mercado, cara, vai perder muito atendimento. Vai perder muito atendimento por bobeira. E aí, dica para recém-formado. Você falou, beleza, estou formando. O que eu posso dar de dica? Cara, primeira coisa, você tem que ter, assim, muito clareza do que você quer. Você já sabe o que você quer especializar, alguma coisa assim? De qual área que você gosta mais? Eu sim. Qual área que você mais gosta? Eu quero me especializar em intensivismo. Tá escutando? Tô escutando. Então, eu particularmente... minha jornada acadêmica foi meio doida. Eu comecei a faculdade querendo mexer com cavalo, né? A maioria das pessoas, dos homens, assim, que eu conheço particularmente, que entram na faculdade por bovino ou equino. Graças a Deus eu percebi um grande aumento aí na escolha pelos pets. Mas o mercado de pets em si é bem mais prazeroso do que os outros. Merecendo, claro, nunca, somos colegas e sempre vamos ser, mas eu me identifiquei mais trabalhando com os pets, e principalmente a área de intensivismo, anestesiologia, e graças a alguns acompanhamentos aí, me despertou o interesse em estudar os felinos, né? Algumas dúvidas foram cessadas aí, o medo que se tinha de trabalhar com gatos, com certeza foi extinto, e as principais diferenciações do cão e do gato foram são o que me instigam a estudar um pouco essa espécie, principalmente se tratando dos fármacos, das drogas, que
a gente deve utilizar em algumas, em outras elas devem ser extintas, não devem ser utilizadas, né? Massa, mas Querendo assim... ou não, Não, pode falar, os termina aí, felinos desculpa. têm algumas características, né? E aí, mas assim, Trista, quando você pega, tipo, por exemplo, cardiologia, anestesia, intensivismo, você já tem uma área que você está formando, você tem alguma área que você gosta mais? Eu gosto mais hoje da minha rotina clínica é até a medicina felina, né? Beleza? Então, Eu me assim, identifico essa é a bastante. primeira coisa. Quando você sabe o que você quer, você já sabe o que você gosta de felino. Então, já pega grande parte do seu tempo e já estuda isso, mas sem desmerecer as outras Sim, partes. As outras sim, partes. Uma coisa que eu já falo para muita gente é o seguinte: infelizmente, quando a gente forma, a maior parte das pessoas trabalha em plantão. Existem algumas raras exceções que vão sair, vão conseguir montar uma clínica, vão ter um horário bom. Então, assim, você, a maior parte das pessoas entra no plantão. E aí entra aquele problema, a gente entra no momento que a gente sabe menos, a gente entra num local que a gente está sozinho, no momento que a gente está sozinho. Então, assim, é complicado. E muitas pessoas, e é uma dica que eu dou para todo mundo, galera, pede ajuda. Não tenta fazer as coisas sozinho. Infelizmente, isso é um defeito. O plantonista, no plantão, na minha opinião, tinha que traçar as pessoas que estão mais preparadas. Só que é o pior horário, infelizmente. As pessoas não vão querendo ficar no plantão muito tempo. Então, assim, a maior parte das pessoas vai para o plantão, então você tem que estar assim. Se você, a primeira coisa, assim, fica filé em emergência. Eu acho que qualquer pessoa que sai da faculdade tem que ficar filé em emergência e focar, não, já sair com clareza do que quer e já ir direto naquilo. Não, eu gosto de anestesia, por exemplo, ou felinos. Cara, já procuro uma pós em felinos. Eu lembro que eu fui fazer pós em felinos. Na época eu dava só plantão, eu não ganhava bem. Eu parcelei minha pós em 36 vezes, 48 vezes. credo, Cara, paga até hoje. eu terminei a pós e ainda fiquei 2 anos pagando, entendeu? Só que à medida que você vai fazendo, vai melhorando, vai aumentando sua rotina, isso, o retorno vem rápido. Então, essas dicas que eu tinha aí, Trista, valeu, tá bom? Continua com a gente aí que eu vou liberar para outra Obrigadão, pessoa doutor. perguntar. Um abraço. Gratidão eterna por tudo. Sucesso, Tamo e junto. sucesso aí na sua jornada. Para nós todos. Pessoal, agora o Trista vai fechar aí. E quem tiver a fim de fazer outra pergunta, entre aí. Manda uma solicitação para entrar, para a gente conversar. Algumas pessoas mandaram umas perguntas aqui atrás, mas já tem muito tempo que o Trista entrou para a gente conversar. Vamos lá. Vamos lá. Quais os exames devemos fazer em gatos com menos de 7 meses e com mais de 7 meses? Massa. Assim, depende da situação, né? Por exemplo, se você está dizendo, por exemplo, check-up, gatos com menos, qualquer gato, acho que quando for fazer um check-up, você tem que avaliar hemograma, função renal. Função renal a gente avalia com o quê, pessoal? Com creatinina, beleza? Função hepática, pessoal, TGP não avalia função hepática, avalia lesão de hepatócito, tá bom? Se você quer avaliar função hepática, você precisa de bilirrubina e albumina, principalmente, mas o marcador de função hepática é bilirrubina. Então, quais os exames devemos fazer em gatos com menos de 7 anos? Se está fazendo de estamos fazendo check-up, né? Então, você sempre tem que avaliar isso, função renal, função hepática, hemograma. Todo gato precisa ser testado para FIV-FeLV. Não tem como. Gato, se ele não tiver sido testado, ele precisa obrigatoriamente estar testado. Agora, acima de 7 anos, à medida que, principalmente quando vai chegando aí de 9 anos para cima, pessoal, 9 anos para cima, a gente começa a ter um animal senil, tá bom? E aí a gente começa a ter outras coisas que são importantes. A gente tem que ter uma avaliação renal muito constante, porque a gente sabe que a principal doença do gato idoso é a insuficiência renal. Você tem que começar a avaliar constantemente se esse animal não tem, por exemplo, cardiomiopatia hipertrófica, outra doença comum do gato velho. Não quer dizer que os gatos jovens não possam ter, mas é mais comum em gato velho. Principalmente, muita gente deixa passar hipertireoidismo. Pessoal, nunca esqueçam de avaliar o animal velho, se ele é ou não hipertireoideu. Agora,
o pessoal do GFL aí perguntou. Tem algumas outras coisas. Qualquer gato, se por exemplo for FeLV positivo, ele sempre no check-up dele, ele precisa estar fazendo raio-x torácico e ultrassonografia abdominal. Porque é muito comum desses pacientes começar a desenvolver o quê? Linfomas, certo? Isso é muito comum. Agora, o gato velho, muita gente gosta de fazer ultrassonografia nele para avaliar a questão de doença intestinal inflamatória. Mas assim, se não está tendo perda de peso, não está tendo vômito crônico, essas coisas, a gente não tem necessidade. Uma coisa que eu faço, exame clínico, tá bom? Nunca deixar de avaliar a pressão de pacientes velhos, tá bom? Nunca deixar de avaliar a pressão de pacientes velhos. Agora, não seria interessante fazer o SDMA antes de 7 anos? Ótimo. Isso é uma coisa perfeita, Paula. Adorei sua pergunta. Quem não sabe o que é o SDMA é um exame que detecta lesão renal muito precoce mesmo. Inclusive, pacientes que vão passar por terapia de hipertireoidismo têm que fazer isso, esse exame. Por quê? Às vezes, o gato está com a creatinina normal, é hipertireoideu, mas a creatinina está normal porque o excesso de T4 aumenta a taxa de filtração glomerular. Quando você volta com os níveis de T4, T3 para níveis normais com tratamento, diminui essa taxa de filtração e, consequentemente, o rim volta a trabalhar o que seria o normal, só que ele é insuficiente. O SDMA é muito interessante, Paulo, só que a gente tem um problema, o SDMA ainda é um exame bem caro, tá bom? É muito interessante, você sempre está fazendo quando o seu proprietário tem condição, mas você vai ver que, assim, por exemplo, às vezes você pega uma pessoa que não tem muita condição, é lógico, o SDMA é interessante, FeLV também é indispensável para esse paciente, mas aí você vai ter sempre que considerar isso. Nem todos os proprietários, tá bom? Nem todos os proprietários vão aceitar fazer o SDMA como precoce, só como diagnóstico precoce de doença renal. Mas sempre que você puder fazer, sempre que você puder convencer um proprietário, explicar para ele a necessidade de se fazer o SDMA, nossa, perfeito. Deixa eu ver aqui as próximas perguntas aqui. Gato paraplégico que não urina sozinho. Existe alguma cirurgia que faça para ele urinar sozinho? Agora, é o seguinte, normalmente, gato quando ele é paraplégico, ele tem lesão ou sacral entre S1 e S3, que aí afeta o nervo pélvico e o nervo pudendo, tá? Afeta o neurônio motor inferior desses dois membros. Se você tiver essa situação, você vai ter um paciente que normalmente ele não fica paraplégico, mas ele fica incontinente. Você tem que comprimir a bexiga para poder esvaziar. Quando ele é paraplégico, normalmente ele tem uma lesão pré-sacral. E aí você tem uma lesão, tendo uma lesão de medula pré-sacral, você vai afetar o neurônio motor superior do nervo pélvico e nervo pudendo. E o nervo pudendo, principalmente, manda uma fibra eferente no esfíncter uretral externo e por você ter uma lesão de neurônio motor superior, vai causar uma hipertonicidade desse esfíncter uretral externo. E o que vai acontecer? Esse paciente vai ter retenção urinária. É o que é muito comum acontecer em gatos, tá bom? Nessa situação do gato paraplégico com lesão pré-sacral, que teve lesão em neurônio motor superior, infelizmente o que a gente tem para fazer é compressão vesical. E é uma compressão difícil, o gatinho reclama, não uma compressão muito fácil, tá bom? Muitas pessoas optam por deixar sondado, mas aí tem risco de infecção. Não aconselho, tá bom? Essa infelizmente, é uma consequência dessas lesões pré-sacrais. Agora, se você tem uma lesão sacral, às vezes não cursa com dificuldade de locomoção, perda de movimento, aí você tem betanecol, que estimula a contração do músculo detrusor da bexiga. Mas aí é uma outra situação, ele não é paraplégico, tá bom? Quando você tem a lesão sacral em fibra no neurônio motor inferior do núcleo do nervo pélvico e nervo pudendo, certo? A tendência da medicina de felinos a crescer no Brasil é aquilo que eu falei, que o Trista estava ao vivo aqui com a gente, cara. Daqui 10 anos, se brincar antes disso, quem não souber mexer com gato, tá fora do mercado.
Você não precisa ser especialista em gato, mas você tem que saber, o mínimo, mexer com gato. Todos os estudos já mostram que em 10 anos, galera, a gente vai ter muito mais gato doméstico do que cão doméstico. Então, assim, vamos estudar gato, tá bom? E, assim, é um problema, eu até nem falei com o Trista isso quando ele entrou, seguinte, as faculdades ainda pecam muito. As faculdades são muito mais focadas em cão do que gato e vai ter que dar uma igualada nisso aí. O que causa obstrução em gatos? Já perdi 5 gatos machos pelo mesmo problema. Como evitar, amenizar? Assim, o que causa tem assim, uma infinidade de fatores. Eu posso falar para você: excesso de sedimento, lesões de mucosa vesical e formação de tampão por lesão, infecção, cistite idiopática, uróitos podem descer. Agora, uma das principais coisas que você pode fazer é principalmente aumentar a ingestão de água. Em um grande estudo que ocorreu, eles fizeram 1 milhão de testes e um grupo eles só aumentavam a ingestão de água, no outro eles só davam antibiótico, cada grupo eles faziam uma coisa. E o grupo que teve melhor resultado, depois que desobstruiu, foi o grupo que só teve um aumento de ingestão de água. Então, caixas de vasilhas de areia, caixas de areia, várias espalhadas pela casa, um para cada gato, vasilhas de água, fontes, tudo isso é importante. Mas você tem que descobrir a causa de base. Se você está tendo, por exemplo, uma cistite idiopática nos seus gatos, que está causando uma obstrução, inflama a bexiga, coágulo, tampão, mucoproteína, que vai formar uma obstrução, infelizmente você vai ter que tratar isso. Infecções, entendeu? São infinidades de fatores. O importante é o veterinário encontrar a causa de base, tratar essa causa de base, e uma dica que eu posso dar é aumenta a ingestão de água dos seus gatos, tá bom? Todos. Quanto menos água eles ingerirem, maior a quantidade de sedimento que vai acumular na vesícula urinária, consequentemente, maior a probabilidade desse paciente obstruir. Quais são os medicamentos proibidos para felinos? Olha, muito boa essa pergunta. Primeira coisa, tem que tomar cuidado com o que é proibido do que com o que é restrito. Por exemplo, paracetamol. Paracetamol é proibido. Paracetamol é um composto completamente tóxico para gatos. Aí vem aquela questão, dipirona. Dipirona é proibido? Não, dipirona não é proibida. Você tem que usar ela com o quê? Cautela. Certo? Metronidazol é a mesma coisa. Enrofloxacina é proibido? Não, enrofloxacina não é proibido. Se você tiver uma situação que, nossa, eu preciso usar um antibiótico, tem que usar um antibiótico, dá para você usar o enrofloxacina de maneira segura? Tem. Só que você tem outras opções hoje para usar no lugar do enrofloxacina. Então, por que você vai usar e arriscar? Certo? Não tem necessidade. Então, existem... A paracetamol é um composto tóxico, proibido. Diclofenaco de sódio é um composto tóxico, proibido. Ivermectina é proibido? Não, não é proibido. Só que a gente pega muita intoxicação por ivermectina por dose errada. E, gente, ivermectina não tem necessidade de você usar ivermectina hoje em gato com a magnitude e essa quantidade de medicações novas que tem no mercado. Exceto se for um proprietário carente, pessoal. Vamos concordar assim. É um paciente que tem sarna, uma pessoa muito carente, não tem condição de comprar uma medicação cara, a gente sabe que Revolut, Advocate, nossa, uma aplicação da nuquinha, 15 dias, ó, o tratamento é ótimo. Mas a pessoa não tem condição, R$60 no Advocate. Então a gente tem que pensar isso, vamos passar um ivermectina? Vamos, mas a gente pega muita intoxicação. Na verdade, qualquer medicação, se você usar de maneira errada, até mesmo é dipirona em gato. Dipirona, a gente não usa 25 mg por quilo, igual a gente usa em cão. A gente usa 12,5 de 12 em 12, certo? Que é metabolizado por qual via? Glucoraniltransferase, tá? Que o gato tem via glucoranato, desculpa, que tem o gato tem deficiência nessa via. Então, mesma coisa o metronidazol. Então, você vai usar de qualquer maneira? Não, mas o gato está com febre, está com dor, você precisa usar, você vai usar? É evidente que sim. Então, a gente tem que ter essas questões. Pessoal, muita gente me faz essa pergunta. Pode usar Buscopan em gato? Não tem relatos. Tá bom, pessoal? Infelizmente, a gente não tem relatos sobre dose segura de Buscopan, se é seguro o Buscopan para cão e gato. Então, até hoje, tanto se você pegar o VetSmart, o Compend, eles mesmos
comentam disso, que não tem uma dose terapêutica segura e eficaz para gato. Você pode usar? Pode, mas assim, é achômetro, não tem você não sabe qual vai ser a consequência dos efeitos colaterais. Então é uma medicação, a princípio, proibida. Mas agora, paracetamol, veneno. Azul de metileno, o pessoal usa muito azul de metileno para corar linfonodo quando vai fazer cirurgia de cão, cirurgia oncológica. Azul de metileno é extremamente tóxico para gato. Tanto que tem antissépticos urinários da linha humana que vem com azul de metileno. Muitas pessoas, quando os gatos estão com cistite, alguma coisa assim, dão isso para o gato e os gatos intoxicam, porque tem azul de metileno. Nesses antissépticos que você toma, a urina sai até azul, aquilo tem azul de metileno no composto dele, entendeu? Extremamente tóxico para gato, certo? Se você der, vai ter problema. Acontece muitas vezes gato obstruído, tá com dificuldade para urinar, o proprietário acha que é cistite, compra lá eu esqueci o nome da medicação que tem esses antissépticos que o pessoal toma para cistite, que tem na linha humana. Aí dá para o gato, aí você não tem o gato obstruído mais, você tem um gato obstruído intoxicado. Gente, é um problemão, tá bom? Muito cuidado com isso, pessoal. Toma cuidado com o que é proibido e o que é de uso restrito, de uso com cautela, tá bom? Deixa eu arrumar aqui. Pronto, arrumei. Vamos lá. Vou voltar aqui. Além do fator genético, quais os fatores que podem levar um gato a desenvolver diabetes? Ótimo. Pessoal, olha que pergunta bacana. Além do fator genético, que pode levar o gato a desenvolver diabetes? A gente tem que lembrar, primeiramente, que a maior parte das diabetes em gato, principalmente, são diabetes causadas por resistência insulínica, tá bom? Diferente da linha humana. Então, em cães também. Cães acontecem dos dois tipos, mas o gato é principalmente resistência insulínica. Por que vocês nunca podem esquecer essa informação? Porque assim como qualquer outra espécie, como ser humano, cães, por exemplo, quais são os fatores que induzem resistência insulínica? Principalmente, primeiro de tudo, obesidade. Quanto mais obeso é o animal, maior é a resistência insulínica. Então, quando você vai pegando o gato obeso, quanto mais obeso ele é, maior é a probabilidade de desenvolver uma diabetes. Então, nessa situação, o pessoal fala, gato cura de diabetes, porque a diabetes que ele tem, principalmente, é do tipo que por resistência insulínica. Não é porque o pâncreas não está mais produzindo insulina, o que acontece principalmente na linha humana. É por resistência. Então, à medida que, por exemplo, você tem um gato obeso e você trata a obesidade, se for o único fator, à medida que a obesidade vai sendo tratada, esse gato pode se reverter. Você vai usando insulina até o momento que precisa, mas você pode reverter essa situação. Outra coisa, principal, acontece muito, uso de corticoide. O uso de corticoide, o corticoide aumenta bastante a resistência insulínica. E aí, olha só que engraçado. Às vezes você pega um paciente que está diabético, mas na verdade ele tem o quê? Hiperadreno. E a produção de cortisol é tão grande que esse animal está com diabetes, mas a diabetes é secundária ao processo de hiperadreno. Às vezes você trata hiperadreno, você corrige, você trata a diabetes do seu paciente. Isso é muito importante. E aí a gente fica com um problema, um medo que eu tenho, é que isso é uma coisa que eu falo, que eu sempre digo que a gente não conta só as coisas boas, a gente conta os erros também, né? Porque infelizmente a gente só aprende quando a gente erra, e eu gosto de contar os erros que a gente faz aqui, que a gente vê as pessoas cometendo, porque quando você vê o outro errar, você também aprende. A gente tem que parar de usar corticoide sempre que a gente não sabe o que é. Isso acontece muito na veterinária. Não sabe o que é, dá corticoide. Chegou, não sabe corticoide. E isso é um problema. Principalmente aquele corticoide de depósito que você tem no gato. Sabe aquele corticoide que dura por 15 dias de depósito? Se aquele paciente, imagine só um paciente obeso, e é um paciente que por algum motivo você tem que usar esse corticoide de depósito, aquele corticoide você tem que ter certeza absoluta que aquele gato não tem risco de desenvolver uma diabetes. Porque imagine, se você tem um paciente com grande risco de desenvolver diabetes
Ou então tá ali na portinha de desenvolver diabetes, você faz um corticóide de depósito em dose alta. Ou então um paciente que tem hiperadreno, você faz um corticóide desse, você ainda vai dar um pico absurdo de cortisol plasmático desse animal. Aí ele vai desenvolver diabetes. E aí, meu amigo, não tem o que você fazer, porque é 15 dias que aquela medicação tá na veia. Não tem jeito. Aí, provavelmente, seu paciente vai morrer de cetoacidose. Então, ele é bom? Ele é bom, ele é maravilhoso. Principalmente pacientes com estomatite, gengivite, inflamações de gengiva e que, principalmente, os proprietários não conseguem dar a medicação muito bem. Aquela é maravilhoso. Eu adoro aquela medicação, mas vocês têm que usar ela com muita cautela. Vamos ver a pergunta da Francine. O que você acha de prazosina em gatos pós-obstrução? A prazosina é a medicação que eu uso, principalmente, quando o meu paciente está dentro da internação, eu utilizo diazepam como relaxante uretral. Por quê? Pode usar a prazosina dentro da internação? Pode, não tem problema nenhum. Mas a gente tem que lembrar que 1/3 da uretra é de musculatura lisa. Os outros 2/3 é de musculatura esquelética. A prazosina atua principalmente, tá, na musculatura lisa da uretra. Tanto a prazosina quanto a acepromazina, que o pessoal gosta muito, muito, muito também. E o local onde mais ocorre obstrução, a gente tem que lembrar que é onde? Lá na uretra peniana, que é a uretra peniana. Quase que não sai. Lá onde ela tem um menor diâmetro, é onde? Lá na uretra peniana. É onde ela tem o menor diâmetro, que é o quê? 1,3 milímetros. E qual que é o tipo da musculatura que tem lá? Esquelética. Então, o diazepam é o melhor relaxante uretral que você tem. Mas você pode passar o diazepam para casa? Impossível, porque se você der o diazepam por via oral, é outra medicação proibida. Diazepam por via oral em gato causa necrose hepática aguda. Então, você não pode usar, outra medicação proibida. Então, a gente abre mão, usa a prazosina. A prazosina é muito bom. Embora os relaxantes uretrais, o pessoal está discutindo um pouco a real eficácia dele, até hoje não tem nada que diz que não funciona, tá bom? E muita coisa que diz que é bom usar. A prazosina é a melhor, na minha opinião. Por quê? Porque o efeito sedativo dela é muito pequeno. A cepromazina é bom? É bom. Mas você vai passar a cepromazina para casa, mesmo você dá aquela ceprangoso, o gato baba, que é uma loucura. O proprietário acha que ele está morrendo, está dando uma convulsão. Segundo, que o efeito sedativo da cepran é muito grande. Não tem noção. A prazosina você compra, divide em 4, manda o pessoal remanipular, fica perfeitinha. É a melhor droga como relaxante uretral para você usar depois que você manda para casa. Dentro da internação, usa o diazepam, tá? Que relaxa a musculatura esquelética da uretra, que é onde ocorre a maior parte das obstruções, que é lá na uretra peniana, tá bom? Lembra que só o terço proximal, mais da bexiga até a próstata, que é a musculatura lisa. Dali para frente é a musculatura esquelética. Aí só o diazepam e o dantrolene pega, só que o dantrolene também é muito hepatotóxico. Não gosto muito e também não tenho experiência de usar. Porque eu vejo o pessoal, os estudos, pouquíssimos estudos tem com o uso do dantrolene, tá bom? Quando um gato é diagnosticado com FeLV, além de exames de imagem, quais outros passos importantes quanto a exame? Sem alterações da imagem, começa algum tratamento? Não, pessoal. Você sempre vai ter que acompanhar esse paciente com exames de sangue, tá bom? Principalmente o hemograma. Principalmente o hemograma, pessoal. A bioquímica nesses pacientes vai ser extremamente variada. O que você vai procurar no hemograma? Qualquer tipo de mielossupressão, tá? Supressão das linhagens vermelhas e brancas. Luiz, comecei a ter um tipo de supressão. O que você faz? Funciona a medula. Acabou, pessoal. Funciona a medula. Outra coisa que você pode achar no seu hemograma. O que o hemograma pode te dar de informação no check-up desse paciente com FeLV? Se está começando uma leucemia. Vamos supor que você faz um check-up nesse gato seu, ele está lá com 80 mil leucócitos com 60, 70% de linfócitos. Opa! Será que não está começando uma leucemia? Então, isso é outra coisa extremamente importante. Você tem que avaliar, por isso é tão importante você fazer o check-up desse paciente com hemograma. As bioquímicas, como eu disse, sempre vão ser muito aleatórias, só se você tiver comprometimento de algum órgão que elas vão estar alteradas.
Então, por que a gente pede o hemograma? Porque a felve causa mielossupressão e pode causar leucemias. Então, você já está sempre investigando isso. E outra coisa que a gente sabe que os gatos têm com felve é os linfomas, principalmente os linfomas. Existem estudos que já mostram que um gato com felve tem 63 vezes, eu até mandei o pessoal da lista de transmissão do WhatsApp, quem não participa, lá na bio tem um link, você clica, manda um oi que eu te mando os casos clínicos toda semana. Eu mandei um artigo pro pessoal da lista que mostra que 63, os gatos com felve têm 63%, tem 63 vezes mais chance de desenvolverem linfomas do que gatos comuns. Pessoal, 63 é um número muito alto, tá bom? Então acontece muito linfoma de mediastino, que aí chega para você com efusão, tá bom? Linfoma gástrico, tá? E daí vai os linfomas, né? E aí você tem que investigar sempre com ultrassonografia e raio-x. Tá, Luiz, mas por que eu tenho que fazer isso de quanto em quanto tempo? 2 vezes por ano. 2 vezes por ano, e ensinar o proprietário a sempre estar olhando a mucosa do animal. Porque você fez o check-up, uns 3 meses depois o proprietário olhou, opa, tá pálido. O que faz? Volta para a clínica, faz de novo. Tá bom? Então, esses são os exames. Sempre hemograma, imagem, e de raio-x de tórax e o ultrassom, tá bom? Aí você pega as neoplasias, qualquer tipo de mielossupressão e pega qualquer tipo de início de leucemia. Pessoal, dá muita leucemia. E não foi chamado de vírus da leucemia felina à toa, tá bom? Aí o final da pergunta, sem alterações na imagem, sem alterações no hemograma, começa algum tratamento? Não. Não começa. Se você não tem nenhuma alteração de nada, você não começa tratamento nenhum, tá bom? Esse negócio de ficar usando interferon no gato com felve, mesmo sem ele ter, é muito questionado, tá bom? E, na verdade, é contraindicado já. Até porque o interferon alfa que a gente tem, pessoal, a gente já sabe, infelizmente, que ele é placebo, tá? Olha lá, há relatos de ausência de efeito da ranitidina nos feridos. E o omeprazol, pessoal? A Ana fez essa pergunta, eu acho que assim, é uma pergunta que eu acho que é extremamente importante para a gente que está aqui. Infelizmente, pessoal, recentemente foi feita, inclusive a Malê passou aí no Brasil falando muito sobre isso também. Ranitidina não tem efeito em gato, tá? Não tem efeito em gato, infelizmente. Fizeram um estudo muito bacana, colocaram um aparelho no estômago dos gatinhos que mediu o pH, né? E aí faziam um teste com ranitidina, famotidina e omeprazol. Ranitidina tem efeito 0 em gato com protetor gástrico. 0, tá bom? Então, se você usa ranitidina no seu gato, ou nos seus pacientes, com esse intuito, a partir de amanhã, a partir de agora, se você vai estar no plantão, estou assistindo a live, corta, vai lá nos seus prontuários, tira a ranitidina, tá bom? Segunda coisa, se você, e se eu tiver famotidina? Pode usar famotidina, mas não tem porquê, você pode usar omeprazol. Mas aí tem um porém. O omeprazol funciona em gato? Sim, 2 vezes ao dia. Eu não sei como que é cão hoje em dia, pessoal. Na época que eu atendia muito cachorro, a gente usava omeprazol 1 vez por dia no cachorro. Não sei se é assim mais, tá bom? Eu fui muito para gato, nunca mais peguei um artigo sobre cachorro para ler, tá? Mas na época que eu atendia cachorro, a gente usava omeprazol 1 vez por dia, tá? Em gato, a gente usa 2 vezes por dia. Omeprazol em gato é bom? Nossa, é ótimo. Na verdade, é o melhor de todos que tem para gato, é o omeprazol. Se for seu paciente, insuficiente renal, bacana. Vamos usar o omeprazol, é bacana. Só que a gente tem um outro problema. O omeprazol, pessoal, demora 3 dias para começar a fazer efeito no gato. Voltando a dizer, no cão eu não sei como é que funciona. Demora 3 dias para começar a fazer efeito. Então, se você está com gastrite, lembrando que gastrite em gatos é uma coisa rara, não é uma coisa comum. A maior parte das vezes que a gente usa, a gata está vomitando. A gente usa protetor gástrico? Usa. Mas a gente está usando protetor gástrico para proteger o estômago? Sim, não. A maior parte das vezes a gente está usando porque o pH estomacal do gato é extremamente ácido e no momento dos vômitos, aquele suco gástrico pode fazer o que com o esôfago? Irritar e causar uma esofagite, tá? Então, muitas vezes o animal vomitou, vamos comer uma besteira e não precisa tomar omeprazol,
certinho? Ele não tem que tomar omeprazol por questão de gastrite. Ele tem que tomar omeprazol, por exemplo, para diminuir a acidez por causa dos vômitos. Para evitar que essa acidez desse suco gástrico machuque o esôfago e gere uma esofagite. Isso é importante. Coloque na cabeça de vocês. Só que o omeprazol começa mais ou menos a 3 dias. Demora mais ou menos 3 dias para começar a fazer efeito no gato, tá? E depois você tem que desmamar. Não tira o omeprazol de uma vez, não. Imagine se você está dando um omeprazol, é como se ele fosse uma pessoa que estava segurando uma porta. E do outro lado da porta tem um monte de um H+ tentando entrar. E ele está segurando, não está deixando o H+ entrar no estômago e deixar ácido. E aí você tira o omeprazol de uma vez. Quando você tira ele, o que acontece? Vai entrar 1 milhão de H+ no estômago de uma vez, e causa o que a gente chama de efeito rebote. Então, para evitar esse efeito rebote, essa acidez rebote, por causa do omeprazol, você tem que fazer o desmame. E o desmame igual você faz com corticoides, por exemplo, tá bom? Se você não faz desmame com corticoide, vamos começar a fazer também, tá bom? Ótimo. Acho que hoje foi isso, acho que eu consegui responder essa pergunta. É um estudo muito, muito, muito bom. Vamos lá. Vamos lá, olha o Júlio. Atendi um gatinho que está emagrecendo há 2 meses. Perdeu 40% do peso. Pô, velho, perdeu muito peso. Perdeu muito peso mesmo. Fiz Firifelv e deu negativo. Albumina, fosfatase, alcalina, TGP normais. Mais o eritrograma. Quer dizer, tudo deu normal e deu leucopenia. Ô, Júlio, pede para entrar. Vamos falar sobre esse caso seu aqui, ao vivo. O senhor indica alguma pós-graduação de referência em felinos? Pessoal, tem a Qualitas, tem a Equalis, tem tem assim, muita faculdade boa, tá bom? O importante aqui que eu gosto sempre de dizer é o quê? Na verdade, o que faz a pós-graduação é muito o aluno também. Tem muita gente que fez pós-graduação comigo, nem atua na área e fez porque queria aumentar, ou fez, não estudou e não foi para frente. Então, assim, qualquer um dos cursos que você pegar, o que é importante, a pós-graduação vai ser o quê? Uma porta. Né? Ele vai te dar uma porta, um conhecimento, e a partir daí você e a partir daí você tem que estudar sozinho, pessoal, sempre, sempre. Ó, tá 13 de hematócrito, 2.800 de plaqueta. Escopolamina não pode ser usada em carvilho, isso aí mesmo. Pessoal do GFL, manda um direct para mim depois, ou então entra na minha bio, clica lá na minha bio. Ixi, caralho, tem pergunta demais. Vou tentar ser mais rápido aqui. O pessoal do GFL manda mensagem para mim no direct, ou então clica na minha bio, manda lá no WhatsApp que a gente já conversa. Vou sim, com o maior prazer, tá? Qual vacina no mercado você faz em gatos felv positivos estáveis? Quíntupla das OETs pode ser usado pela fração. Pessoal, olha só. Animal que for felv positivo, não tem porque você vacinar com a quíntupla. Você vai estar pagando uma vacina muito mais cara num paciente que não vai fazer efeito nenhum. Vamos supor, aqui onde eu trabalho, a quádrupla é 50, a quíntupla é 75. Não tem porquê. Então a gente faz a quádrupla. Pode sim vacinar com a quádrupla, sem problema. Animais que são FIV positivo tem aquela questão que o pessoal acredita que a vacina pode fazer o quê? Estimular os linfócitos T, e que dentro desses linfócitos T estão as partículas virais da FIV. À medida que esses linfócitos T se ativam e começa a replicação viral da FIV. Entretanto, isso é uma hipótese, não é provado, tá bom? Não existe nada que prove essa hipótese, tá bom? Mas pelo sim, pelo não, tenta manter esse gado dentro de casa e não vacinar, porque é uma hipótese muito forte. A FeLV não tem problema. Pode vacinar o gato com FeLV positivo, pode vacinar o gato FeLV positivo com a quádrupla. Assim, Luiz, não sei se o gato é positivo. Posso vacinar com a quíntupla? Se ele for FeLV positivo, vai causar algum problema? Não. Você pode fazer a vacina quíntupla no gato, se você não souber, se ele não tiver teste, não tem como fazer o teste, pode vacinar com a quíntupla, sem problema. Não vai ativar o vírus da FeLV, isso é balela, tá bom? Vamos lá.
Gato positivo para felve. Pode conviver com felve negativo que é vacinado? Pode sim. Pessoal, as OETs, tanto as OETs quanto a MSD, lançaram um estudo assim, gigante, que colocaram gatos vacinados no meio de população de gatos felve positivo, viveram por vários tempos juntos, por um grande tempo junto. Nossa, hoje eu estou enrolando para falar, né? Por um grande tempo junto e não aconteceu nada, continuaram felve negativo. A vacina que a gente tem, pessoal, tanto da MSD quanto das OEDs, são vacinas muito boas. Só que anota na agendinha de vocês, você só pode misturar um gato felve negativo vacinado com felve positivo 28 dias depois da segunda dose da sua vacina. Vacina com 30 dias, faz o reforço, depois de 28 dias do reforço você junta. Senão, aí você está arriscando. Gato em tratamento para doença intestinal inflamatória com corticoide. Paciente desenvolveu diabetes. Como que você faz, Luísa? Vou te falar assim, você vai mandar essa mensagem para mim no Instagram, que eu juro para vocês, porque a gente não tem tempo. Porque isso eu vou precisar de muito tempo para explicar. Você está numa enrascada. Eu já vou adiantar. Tem alguns animais que têm FIV, por exemplo, animais que estão na fase final de FIV também, desenvolvem muito estomatite de gengivite. E às vezes você tem que usar corticoide e o animal já está imunodeprimido na fase final de FIV. Entendeu? Então são situações. Então eu vou fazer uma live, já vou anotar isso. Live da semana que vem. A Luísa Coelho 89. Me lembra, eu vou fazer uma live só de situações assim. Situações que você tem dois pacientes, você tem um paciente com duas patologias, que o tratamento de um interfere no tratamento do outro. Já é a live da semana que vem. Luísa, você está responsável por me lembrar. E amanhã você vai me lembrar que eu vou começar a preparar. Qual a idade ideal para fazer a castração do macho e da fêmea? Ó, a idade ideal, pessoal, espera o mais próximo do cio, tá bom? Espera o mais próximo que você puder do cio para não prejudicar o crescimento, beleza? Isso é o que eu dou de indicação. Pode castrar o gato macho, filhote? Pode. A partir de 2 meses já pode castrar, não tem interferência nenhuma. Interferência no diâmetro da uretra. Não vai influenciar se ele vai obstruir ou não. Mas você vai influenciar fortemente no desenvolvimento desse paciente. Então, eu espero o mais próximo que você puder do cio. Eu falo mais próximo por quê? Porque tem gente que não tem. Mora em casa, o gatinho começou a entrar no cio, não tem como segurar. Infelizmente, tem que castrar. Tá bom? Diazepam não causa alterações hepáticas. A diazepam causa alterações hepáticas e for administrado exclusivamente por via oral, tá bom? Por via endovenosa, intramuscular, você pode usar sem problema. Só que intramuscular dói que é uma loucura. Intrarretal também, tá bom? É exclusivamente por via oral. Tá? Qual que é a dose que você usa de diazepam na internação? Normalmente 0,25 miligramas por quilo, tá bom? Aí a gente usa de 12 em 12 horas. Aí eu uso na internação até, você está falando do gato obstruído, né? Eu uso até eu liberar esse paciente, tá bom? Aí depois eu passo para a prazosina. No e-book, a gente tem uma página, quem não sabe, eu fiz um e-book sobre obstrução uretral gratuito, deixei para download há muito tempo, e ele saiu, mas vai voltar na semana que vem, eu vou colocar, vai estar aqui na página, então fica de olho. Tem uma tabela só exclusivamente sobre esses relaxantes uretrais, tá bom? Eu tirei do download só porque a gente estava editando, tá bom? Você faz uso de interferon alfa nos casos de gengiva-estomatite, FIV positivo com gengiva-estomatite? Sim, principalmente, pessoal, porque esses pacientes que já estão com gengiva-estomatite, já estão na fase final da FIV, já estão na fase sintomática, já saíram da fase assintomática, tá? E normalmente esses pacientes têm o quê? Já estão imunossuprimidos, e aí é um problema quando você tem que usar corticoide. Só mostrar rapidinho para vocês aqui, ó. Esse aqui é o e-book, tá? E aqui, ver se eu acho a tabela aqui. Vou responder a pergunta quando chegar na tabela, eu mostro para vocês a tabela dos relaxantes uretrais.
Muita gente não sabe, pessoal, sobre a ranitidina, que é a coisa boa. Aí, ó, a Giovana tá falando, valeu, Giovana. Então, omeprazol em cães também é 2 vezes ao dia, pessoal. Na época, uns 4 anos atrás, o pessoal usava 1 vez por dia só omeprazol em cão. Agora tá usando 2 vezes. Bacana, Giovana, obrigado. Aqui a Ada já respondeu isso aqui. Pessoal falando que tá fazendo pós-infelino. Olha aí, tá com caso de cardiomiopatia dilatada, pessoal, cardiomiopatia dilatada, Ana, é extremamente associado com deficiência de taurina. Dá uma olhada nisso aí, tá bom? E fica de olho, que vê se não é só nutricional, pode ser idiopático também, mas é raríssimo, tá bom? Então fica muito de olho, dá uma olhadinha se não é, tá com deficiência de taurina. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Aí a Ana está perguntando se esse paciente seria bom usar beta-bloqueador, né? Aí vai depender. Você vai precisar de um eletro. Aí você vai precisar de um card e fazer um eletrocardiograma, tá bom? Olha só, pessoal, essa aqui é a tabela, tá? Do meu e-book. Aqui eu estou falando dos relaxantes uretrais. Esses são todos os relaxantes uretrais que a gente usa. Aqui, ó, a cepromazina, o dantrolene, diazepam, tá bom? Aqui, ó, 2,5 a 5 miligramas por gato, tá bom? Que a gente usa nesses felinos com obstrução. Aí aqui daqui a uns dias eu vou disponibilizar de novo. Então fica 0,25 ml por quilo de diazepam. Dá mais ou menos isso aí, 0,25 ml por quilo. Ai, 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 ai. Morte súbita em felinos, tem alguma hipótese? Muitas. Principalmente ver se não fez um trombo em bifurcação de aorta. Essa live vai para o YouTube, só vou ver com trista, pessoal. Porque o objetivo dessa live, na verdade, era vocês entrarem. Mas vocês são muito tímidos, vocês não quiseram entrar para perguntar, não. Se o Tristan que participou não se importar de subir a imagem dele para o YouTube, sem problema nenhum, eu até fico tranquilo. Não estou conseguindo comprar interferon, tá bom? Ixi, interferon é um pouco mais difícil, porque os agentes, nós veterinários, alguns que importamos, né? E a gente importa e faz a medicação. Só que, pessoal, sobre o interferon, é importante vocês saberem o seguinte. Eu só falei por cima, eu vou comentar. Muito estudo, pessoal, já provou que o interferon alfa, o que a gente mais usa, ele é efeito placebo. Ele não é bom, o efeito dele, na verdade, não tem efeito. Não melhora, não piora, não faz nada. É o que a gente chama de placebo. O que foi provado que tem uma ação boa é o interferon gama, tá? Mas ele a gente não tem no Brasil ainda, tá só no exterior. Aí a Amorim perguntou sobre fazer ranitidina em via subcutânea. A gente falou que a ranitidina não tem ranitidina não tem ação em gato, pessoal, tá bom? Como tratar gengiva estomatite em gato felve? Aí, em gato felve, né? Aí você vai ter que fazer o tratamento sintomático, tá bom? O grande problema é sendo felve ou sendo qualquer coisa, você começa a ter uma lesão oral, aquilo vai virando uma bola de neve. Uma inflamação gengival começa a atrair célula inflamatória, que começa a atrair células de defesa, e aí começa a fazer 1 milhão, vai virando uma bola de neve, vai virando um aglomerado. É célula inflamatória que chama leucócito, que chama bactéria, que gera uma lesão na boca, as próprias bactérias da boca colonizam, então o tratamento é sintomático, tá bom? Não tem como. Isso aqui você vai ter que usar, infelizmente, anti-inflamatório, tá bom? Você vai ter que usar, muitas vezes você vai ter que usar corticóide, infelizmente, você usa uma dose anti-inflamatória, aí você vai ter que usar antibiótico para tratar, é sintomático até a hora que você tiver uma resolução do problema. Aí estão perguntando sobre esofagite, como é que trata, tá bom? Normalmente você vai tratar a esofagite, a primeira coisa que você tem que tratar é a causa, tá bom? Você vai ter que tratar a causa da esofagite. E aí você trata com analgésicos. O que você tem que fazer, tratar a esofagite, pessoal, é a mesma coisa de você tratar gastrite, é sintomático, você tem que dar um tempo até aquela mucosa cicatrizar. Então não tem muito segredo, você vai ter que usar, a gente usa muito medicação para aumentar peristaltismo, usa protetor gástrico, não porque protege o esôfago de alguma coisa, mas protege o quê?
evita aquele animal de regurgitar ou vomitar e o suco gástrico piorar, certo? A acidez do estômago, piorar a sua esofagite. Você pode usar como é que chama aquela medicação, gente? Que é o líquidozinho amarelo que a gente toma quando tem gastrite, sucrafilmo, sucrafaz, se você tiver uma lesão muito grave, tá bom? O grande problema da esofagite é quando você tem estenose esofágica por causa de uma esofagite grave. Putz, pessoal, isso é um problema, porque esses animais ficam com estenose, gera megaesôfago, você tem que usar um stent, um balãozinho que infla o esôfago, só faz por endoscopia, tem que fazer várias vezes, dói muito, esse é o grande problema, e por isso a gente tem que tomar muito cuidado com doxiciclina. Outra coisa que eu quero falar para vocês sobre doxiciclina, a gente tem pouquinho tempo, 4 minutos, mas eu quero fechar falando essa informação para vocês. Eu quero que vocês parem de fazer omeprazol como protetor gástrico para doxiciclina. Sabe que todo mundo assistiu Vingadores, sabe? Mas se eu tivesse aquela luva do Thanos, eu queria estar lá e desaparecer o cara que inventou isso. Porque além dele ter inventado isso, ele espalhou para a galera sobre isso. Porque a doxiciclina, se você der o omeprazol e depois da doxiciclina, você vai aumentar o pH do estômago vai ficar menos ácido. Quando você der a doxiciclina, vai diminuir a absorção da doxiciclina. Então, não tem sentido, pessoal, você usar a doxiciclina e fazer o omeprazol, vou dar o omeprazol com protetor gástrico com a doxiciclina. Gente, não tem porquê. Realmente faz lógico, raciocínio? Faz lógico. Qualquer tipo de antibiótico pode causar gastrite. Mas nessa situação, se você usar, você vai diminuir a absorção do antibiótico. Então faz o quê? Dá o estômago cheio. Diminui Júlia, nossa, é você mesmo que eu queria. Júlia, você fez uma pergunta, cara, e não deu tempo de eu responder. Seu caso clínico é muito massa. Fala comigo no Instagram que eu quero discutir aquele caso com você. Caso muito interessante. Qualquer coisa a gente manda aqui, a gente faz um bem bolado e passa o caso pra galera, tá bom? Vamos ver aqui. Ai, meu Deus. Raíssa, entra aí. A próxima você entra. Indica extração dentária em caso de gengivite. Pessoal, se for aquela gengiva estomatite de caráter autoimune, daqueles extremamente graves, sim. Mas aí você vai chamar um odontólogo, você chamar um dentista, fazer o raio-x da boca, porque você tem que tirar. Se você tirar o dente, não tirar a raiz, acabou, porque é uma reação imunomediada à raiz dentária. Então não adianta, você vai tirar os dentes e vai ficar a raiz e vai continuar, o problema vai continuar. Então tem que ser com um dentista. Gente, a última cirurgia dessa que eu encaminhei para um dentista, colega meu aqui em Goiânia fazer, se eu não me engano, durou 4, 5 horas. Não sei. Não é uma coisa que você faz assim, porque às vezes você tem que tirar todos os dentes, tá bom? Mas é uma opção. Tenta tratamento clínico primeiro, mas faz uma biópsia, tá? Tenho certeza que você precisa fazer isso. Ai. Vamos lá, tem 2 minutos aqui. Vamos responder mais. Olá, a Rafaela falou uma coisa bacana, lembrar de fazer água ao menos 10 ml após a doxy, evita que ela fique muito tempo no esôfago e aumente a esofagite. Rafa, valeu, ótima lembrança. Às vezes não é só da água não, pessoal, às vezes você faz o quê? Dá a doxiciclina e dá a comida, porque aí vai comer, vai adiantar, mas se ele não for comer na hora, a água é certeza que vai descer, tá bom? Vamos lá. Olá, a Rafa tá falando, ó, para saber se tem reabsorção dentária, pessoal, é raio-x, não vai. A gente, antigamente, o pessoal não tinha, porque antigamente, Rafa, o pessoal não tinha toda essa tecnologia que a gente tem. E aí o que o pessoal fazia? Arrancava na tora os dentes. Só que a gente tem que aproveitar que eu, hoje, com 5 anos de formado, eu tô numa outra vibe, de uma outra época de veterinária. Quem é estudante que está assistindo essa live e que vai formar daqui a um tempo, vai ter coisas que não tem hoje. E o importante é a gente estar sempre o quê? Se atualizando. Por exemplo, há 4 anos atrás, ou há 4 anos, não, há 2 anos atrás, estava todo mundo usando retidira para gato. Hoje, de um dia para o outro, descobre que não funciona. Certo? E, vamos. Pessoal,
vou dar tempo de responder mais uma pergunta, porque acabou que eu